Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje a solenidade da Anunciação do Senhor. Aquele momento que o anjo Gabriel, enviado por Deus Pai, vai chamar a jovem Maria para ser a mãe do Salvador. É o momento vocacional de Maria. Sob a ação do Espírito Santo, ela vai engravidar, vai gerar o Filho de Deus, vai dar à luz a quem ela chamará de Jesus. Daqui a 9 meses nós celebraremos o Natal do Senhor e essa data é fixada a Anunciação não em função do Natal, mas justamente ao contrário. Essa data de hoje, ela é fixada em função na tradição que tinham os primeiros cristãos de acreditar que no dia 25 de março teria sido a data da morte do Senhor e que ele aqui na terra vivera um número exato de dias. Então, o dia da morte seria o mesmo dia da entrada do Verbo na nossa carne, na nossa natureza, portanto, o dia da Anunciação. E daqui a 9 meses nós celebraremos o seu nascimento. Que a humanidade de Cristo seja para todos nós sempre instrumento da nossa salvação, da nossa humildade, do nosso serviço aos irmãos. Boa festa da Anunciação. A antífona de entrada de hoje: ao entrar no mundo, Cristo disse: eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. É uma citação da carta aos Hebreus que nós vamos ter como segunda leitura. A primeira leitura de hoje é a profecia messiânica que se encontra no livro do profeta Isaías. O Senhor falou a Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal. Acás é um rei medroso, titubeante, que Deus quer que ele tenha coragem e fala assim: pede ao Senhor que te faça ver um sinal. O rei vai dizer assim: não pedirei nem tentarei o Senhor. Mas na verdade ele não quer nenhum sinal para não se comprometer. Seria um erro pedir um sinal a Deus? Sim, mas pior do que isso é não querer se comprometer na sua função de rei numa causa que está em jogo, o bem do povo de Israel, e que seria cumprir a vontade de Deus. Disse o profeta: ouvi então, vós, casa de Davi, será que não achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. O texto do profeta, com a palavra que aqui se traduz como virgem, é uma palavra que pode ser traduzida como jovem ou como virgem. Os cristãos desde o início traduziram como virgem e viu nessa profecia aquilo que iria acontecer com a Virgem Maria, que permanecendo virgem daria à luz o Salvador. De fato, depois vai nascer o filho da rainha e que não vai ser a realização dessa profecia, no sentido assim que não vai ser o rei esperado. Ezequias, de fato, não vai ser aquele rei em quem vai se ver a realização desta promessa. O povo de Israel vai sempre esperar que a chegada do Messias seja, ainda esperam eles, mas para nós cristãos que fosse a realização dessa profecia messiânica. O Salmo 39, nós assim rezamos respondendo a essa palavra: sacrifício e oração não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. E por isso eu disse: eis que venho. Com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. A carta aos Hebreus faz uma releitura deste salmo. E ao falar dos sacrifícios antigos vai dizer assim: é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, vai dizer: tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Eu vim para fazer a tua vontade. Assim suprime Cristo o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. E nesse segundo sacrifício, que é da oferta do seu próprio corpo, da sua encarnação, portanto, nós somos santificados. Vejam, irmãos caríssimos, que
O mistério da encarnação, ele se realiza para nós nesta solenidade de hoje. É com o anúncio e com o sim da Virgem Maria que o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sempre Deus eterno, ele assume a nossa carne. Então, por isso, a encarnação, o mistério da encarnação, acontece hoje, no dia da Anunciação. Já naquele momento, o Verbo assume uma carne, se torna carne no útero da Virgem Maria. E daqui a 9 meses nós celebramos o seu nascimento. A aclamação ao Evangelho de hoje: a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, que recebe de Deus Pai. O texto de hoje do Evangelho é justamente a Anunciação. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria. É a narração da vocação de Maria, e isso nós vamos ver no desenvolver-se do texto, porque corresponde àquele gênero bíblico que é de narração de vocação. O modo como Maria é saudada: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa promessa que, ao longo da história da salvação, Deus fez para tantas pessoas chamadas e que se sentiam frágeis, que se sentiam pequenas diante do chamado de Deus. O Senhor está contigo. E também aquela outra recomendação: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Uma frase tantas vezes repetida: não tenha medo. E vai dizer a que coisa ela é chamada. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, é José que recebe a missão de dar um nome ao Filho de Deus. Aqui em Lucas, é a própria Maria que recebe esta missão. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. O trono de seu pai Davi é a descrição messiânica deste que vai chegar. Por quê? O Messias era esperado da descendência de Davi, aquilo que vai ser prometido a Davi quando ele quer construir o templo, e Deus promete que vai colocar no trono dele, no lugar de Davi, um descendente que vai perpetuar o seu reinado. Este é o Messias. Maria então consegue identificar claramente com esta expressão, ela que é uma pessoa de fé, uma pessoa que praticava a religião do seu povo, ela consegue identificar que esta é a promessa da chegada do Messias. Maria então faz uma pergunta que não denota uma ausência de fé, mas sim uma busca de compreender radicalmente aquilo que está sendo pedido para que ela viva a plenitude da sua vocação. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? E a resposta: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lembra no deserto a Arca da Aliança, que era assim protegida com a sombra, que era o sinal da presença de Deus. Também na transfiguração do Senhor tem essa nuvem que aparece, que cobre com a sua sombra. É a presença, a proteção de Deus para com a sua escolhida, a Virgem Maria. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E agora oferece um sinal. Isabel, já estéril e anciã, ela está no 6º mês de gravidez. Mas vejam, irmãos, que o fato de alguém conceber já na idade avançada e estéril na história da salvação é de algum modo comum. Algumas mulheres tiveram essa graça. Com Maria acontece uma graça ainda maior, que permanecendo virgem, ela vai se tornar mãe. E vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Chamada para ser mãe do Salvador, Maria se oferece para ser serva. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ó Deus, quisestes que o vosso verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria. Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.